Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aí a como codificar aí as senhas aí do nosso usuário. Bom, deixa eu aumentar aqui a tela. Nós estamos salvando então as nossas senhas de forma direta, sem nenhuma codificação, e isso não é recomendado. Então você nunca deve ter conhecimento, ou seja, saber a senha que o seu usuário cadastrou. Então, a gente vai codificar essas senhas primeiramente da forma que não é recomendado. A gente vai utilizar a codificação SHA-1 e MD5. Existem outras, tá? Mas eu vou mostrar essas que é muito comum. Mas se não é recomendado, por que eu vou mostrar? Bom, PHP, existem milhões de sites e de sistemas já desenvolvidos, e muitos deles, antigamente, né, era recomendado, a gente tinha aí como opção só o MD5. Então, muitos sistemas utilizam ainda SHA-1 e MD5, e eles não vão trocar assim de uma hora para outra. Então, pode ser que você se depare com esse tipo de sistema, e você deve estar preparado também para mexer, e o seu sistema também deve estar preparado para você trabalhar. Às vezes você pega um cliente, você tem um sistema que ele quer usar MD5, então não é recomendado, mas a pessoa quer e está te pagando, então você tem que saber como lidar com isso aí também. Como eu falei, a gente jamais deve ter conhecimento da senha. Sei que existem sistemas, por exemplo, coloquei aqui senha aqui como exemplo, mas tem gente que coloca aqui senha 1, senha 2, em um ele codifica, no outro ele deixa a senha salva. Péssima prática, a gente não tem nenhum motivo para saber a senha do usuário. Por exemplo, tem gente que salva a senha para recordar o usuário e tal, mas em sistemas profissionais, quando a gente esquece a senha, o usuário esquece a senha, ele mesmo vai lá e coloca o e-mail dele, ou o CPF, enfim, a forma que você definiu para ele recuperar a senha, então ele recebe um e-mail e aí ele mesmo muda a senha. Então ele não precisa saber que senha que é, e nem você. Mas vamos lá, vamos codificar então a senha. Deixa eu abrir aqui o nosso helpers, faz um tempinho que a gente não abre ele, então vamos gerar aqui as nossas funções. Eu poderia, obviamente, usar diretamente a codificação lá no nosso modelo, lá no nosso admin usuário, mas a gente tem funções para fazer isso para que seja fácil a gente manipular e modificar isso aí depois. Então vou criar aqui em cima mesmo. A primeira função que eu vou criar aqui, então aqui, vou criar uma função public static. E a primeira função que eu vou criar aqui vai ser validar senha. Vou verificar senha, checar senha. E aqui eu vou receber aqui um string senha que vai me retornar aqui um bool, um verdadeiro ou falso. Bom, aqui eu vou simplesmente verificar, então if mb str len, aqui eu vou simplesmente verificar se a minha senha é maior ou igual a 6. Então o tamanho mínimo para minha senha que eu estou definindo vai ser 6 e vou colocar o operador lógico e mb strlen, minha senha for menor ou igual a 50. Então estou definindo simplesmente um secagem de tamanho mínimo e máximo. Isso não precisa ser feito, obviamente. Se você quiser dar o sistema livre e deixar codificado com um caractere, você pode. Mas lembre-se, quanto mais fácil uma senha e mais possibilidade de facilidade que o usuário tem de digitar uma senha, ele vai criar uma senha muito simples e fácil. Então, obviamente, ele mesmo gera uma senha insegura. Mas aí depende muito do seu sistema, se é só você que vai utilizar, se vai ter utilização de outros usuários, enfim. Então aqui, se a minha validação aqui estiver dentro desses caracteres, então aqui eu vou retornar true. Do contrário, que retorne false. Poderia fazer o contrário, né? Colocar o sinal de negação aqui, retornar falso aqui e true aqui, ou inversamente, tanto faz. Com esses ifs aqui, você pode validar a senha do jeito que você quiser. Então, você poderia, por exemplo, vir aqui, colocar o str underline contains, né? E fazer aí, verificar se tem um arroba, se tem um ponto, né? Se tem aí, você pode combinar aí com outras funções do PHP, por exemplo, alfanumérico, numérico, e verificar a senha do jeito que você quiser. Eu particularmente odeio esses sistemas, opinião minha. Eu já tive muita dificuldade em alguns sites, por exemplo, Canvas e outros, que eles
definem uma senha absurda. Para mim, eu acho absurdo, que ali você tem que colocar um arroba, um caractere maiúsculo, minúsculo, e a senha fica gigante, e você acaba tendo dificuldade, porque cada sistema vai seguir um padrão de pedir uma senha. Então, eu mesmo basicamente esqueço sempre. Então, eu sempre estou indo lá e recuperar a senha, recuperar a senha. Então, é e-mails gastos, na minha visão, desnecessário. Não precisava ser tão difícil você criar uma senha. Mas, infelizmente, muitos sistemas utilizam isso. Sei que, às vezes, é por segurança, mas, em alguns pontos, é extremamente exagerado. Ainda mais porque a gente pode fazer a recuperação de senha em 2 fatores, e entre outras coisas. Mas, enfim, isso quem vai decidir é você. Então, você pode fazer a validação do jeito que você quiser. Bom, feita a validação de senha aí, a gente criou essa funçãozinha. Eu vou simplesmente, como eu falei, verificar a quantidade de caracteres. Vou criar também um aqui para de fato gerar senha. Então aqui, vou colocar aqui public static function e vou dar o nome dela aqui de gerar senha. Bom, estou colocando aí nomes bem genéricos e direto, mas obviamente você sabe que pode colocar o nome que você quiser. Então string, vou receber então a senha e aqui meu retorno vai ser uma string. Aqui return e aqui eu vou colocar direto a codificação aqui, ó, MD5. E ele já vai colocar ali a senha. Então simples assim a gente já codifica. Então vou salvar aqui, por enquanto eu vou deixar desta forma aqui, tá? Então lá no nosso admin usuários, primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso validar dados. Eu, como eu falei, estou validando dessa forma aqui. E aqui abaixo eu vou verificar então que se o meu if, se a minha senha não estiver vazia, então exclamação. Então se não estiver vazio, meu empty dados senha, quer dizer que o usuário digitou aqui uma senha. Então eu vou vir aqui e vou colocar o meu if, e aí eu coloco, se não, o meu helper, então helper, validar senha. E aí aqui, eu vou até copiar de cima a mensagem, igual, vai ser um alerta também. Aqui eu vou colocar a senha deve ter entre 6 e 50 caracteres. E aqui é dados senha. Agora a gente sobe aqui na onde que a gente salva a nossa senha. Deixa eu subir aqui em cima. E aqui onde a gente recebe a senha, como eu falei, a gente poderia pegar aqui e já colocar, por exemplo, MD5 aqui, mas a gente tem o nosso helper, a nossa função. Então, helper, gerar senha, e aí sim nós colocamos aí a nossa senha. Então, feito isso, vou salvar aqui, podemos testar. É bem simples fazer essa codificação de senha, né? Bom, vemos aqui então em algum usuário. Deixa eu deletar esse tia Leila aqui. Então, vou deletar. Vou aqui cadastrar. Então, vou colocar aqui tia Leila. Deixa eu verificar qual e-mail que não está aqui. Deixa eu atualizar aqui. Vou colocar aqui tia Leila. Vou colocar a senha, ó, 1, 2, 3. E vamos verificar se está validando a senha. Então, coloquei ali 1, 2, 3. Cadastrar. Ele fez aqui o cadastro sem fazer a validação. Deixa eu ver aqui no nosso admin usuários. Lá embaixo. Ficou faltando aqui, obviamente, te dar o return false aqui, né? Senão, obviamente, que ele vai fazer a validação. Então, aqui, return false. Salvo aqui, volto lá. Então, deixa eu deletar aqui de novo. Mas, antes de deletar, deixa eu vir aqui no nosso banco e vou atualizar aqui para ver se ele gerou já a senha codificada. Então, perceba que ele gerou a senha aqui codificada. Vamos ver essa validação. Deixa eu deletar aqui novamente. Vou clicar aqui em cadastrar. Então, tia Leila, senha 1, 2, 3. Para cadastrar, perceba que ele agora sim fez a validação correta. Então ele só vai me deixar salvar aqui a senha se for maior que 6 caracteres. Maior ou igual, né? Então vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadastrar. E aí cadastrou. Então, venho aqui, vou atualizar. Então temos a senha aqui já codificada. Então esse é o padrão MD5. E como eu falei, a gente poderia também gerar a senha em SHA-1. O que muda aqui? Ó? Ao invés de você colocar MD5, você coloca SHA-1. Eu coloquei aqui a SHA-1, vou salvar, volto lá no nosso projeto, posso deletar aqui, clico em cadastrar. Poderia até usar no deletar, né? Ou no atualizar, né?
Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadastrar. E aí aqui no nosso sistema, vou atualizar. Perceba que ele codificou a senha ali, já ficou um formato até maior. E quando você faz essa codificação, você, para fazer o login, você deve fazer essa comparação no mesmo formato da senha que você salvou. Então, por exemplo, aqui está SHA-1. Se eu vier, deixa eu colocar aqui ó, como admin, para ter acesso aqui, temporário. Então, eu coloquei level 3, está ativo aqui, está ok, tia Leila. Deixa eu pegar aqui no nosso sistema, então, e vou sair aqui. Se eu vier aqui, então, entrar com o tia Leila, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e clicar em entrar, obviamente que ele vai falar que os dados estão incorretos. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem que comparar ali, já que a gente utilizou SHA-1, temos que comparar. Então, na hora de fazer o login, você vai lá no seu modelo, então temos a nossa opção aqui de verificação da senha. Então aqui, ó, estamos verificando a senha aqui, se é igual à senha do usuário. Só que agora, essa senha, ela tem que ser comparada com a codificação que você está utilizando. Como eu falei, depois a gente vai criar uma função para fazer isso, mas aqui, por enquanto, eu vou colocar só aqui, ó, SHA-1, ou poderia ser o MD5, se você tiver salvo o MD5. Coloca aqui e na string você coloca a senha. Então tem o SHA-1 aqui. Salvo, volto aqui no nosso sistema. Se eu clicar aqui em continuar, perceba que ele fez o login para mim. Então você tem essas opções aí para codificar a senha. Como eu falei, não é mais recomendado. Na próxima aula eu vou explicar por que não é recomendado utilizar SHA-1 nem MD5. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.